Muito bem, fã de esportes, começando o Linha de Passe, vitória da seleção brasileira, 4-1 para cima do Paraguai. Daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação do grupo. O Brasil deixa a classificação muito bem encaminhada, um jogo que era meio perigoso para a seleção. A seleção encaminha sua classificação, realmente precisa de uma combinação de resultados muito absurda para que o Brasil fique fora da próxima fase das quartas de final da Copa América. Vamos falar bastante sobre os personagens desse jogo, sobre as atuações dos jogadores também, sobre Dorival Júnior, as opções aí para começar a partida. Tudo isso com o Leonardo Bertozzi, com o André Kfouri, também com o Vitor Birner e o Paulo Calçade. Foi a estreia do Vini Júnior com a camisa da Seleção Brasileira? Tem muita gente falando isso, Calçade. Tudo bem? Olá, William, companheiros. Não vamos exagerar também. Né? Assim, é claro que tudo está vinculado sempre ao placar, ao resultado. O Brasil pode jogar bem e pode melhorar muito ainda. Não é uma seleção... Este futebol ainda não é o futebol que você fala, está pronto. Não, ele pode evoluir. Acho que é uma geração boa. Sabe, a gente fica muito nessas coisas. A geração ruim, fica buscando... Não é como criar um jogo adequado para os jogadores que a seleção possui. Então, você vai discutir qualidade do Paquetá, do Bruno Guimarães. Assim, eu acredito ainda que o meio de campo é onde o Brasil precisa se consolidar e criar realmente uma grande equipe, onde a gente sempre teve um setor enorme, que é o meio de campo de seleção brasileira. Hoje temos muitos atacantes, cada vez mais surgindo jogador de beirada. Eu acho que, por exemplo, Estevão do Palmeiras, próxima data FIFA ou eliminatórias, o Dorival não pode desconsiderar com o que esse menino está jogando e com a maturidade que ele tem com 17 anos. Tem jogador que com aos 20 não está pronto, tem outros que aos 17 mostram muita coisa. Né? Mas essa seleção aqui hoje teve não é também gana e raça que faltou, essas coisas, que faltou raça no outro jogo. Faltou acertar o jogo. E foi um time diferente o adversário. A gente não pode esquecer como jogou a Costa Rica. Mas a Colômbia ganhou, é verdade. Ganhou por onde o Brasil não jogou. O meio. Por dentro. E o Brasil fez o gol onde primeiro? Por dentro. Quer dizer, não pode esvaziar ali. Você pode ter um chamado falso 9, tá bom. Mas aquela zona precisa ser ocupada em algum momento. O que não dá é para ficar buscando só as beiradas e o centro vazio. Só que hoje o Vinícius ganhou 110% dos confrontos do lado esquerdo. E com o Wendel, que é um lateral que dá um pouquinho mais de consistência para o setor. E com o Savinho do lado direito, acho que a seleção foi bem, pegou um adversário diferente e era um jogo delicado. É delicadíssimo. O Brasil poderia... Jogo tenso, mas que o Brasil resolveu. Poderia se complicar. Então o Brasil foi muito bem, mas num processo de evolução. Dá para jogar muito mais ainda. É verdade. O próprio Vini Júnior pode jogar mais ainda, mas finalmente a gente viu uma partida do Vinícius Júnior, não que tenha ido tão sempre ruim e tal, etc. Não, claro. Mas um jogo onde tem coisa ali para ele melhorar? Tem, a gente pode discutir isso. Mas num jogo onde realmente a gente pode olhar e falar, não, o Vini hoje foi o cara do jogo, né? A gente fala muito Rodrigo sendo o cara da seleção. Sim. Hoje o Vini realmente foi esse cara que a seleção precisa. E desde o início, né? O Calçade falava da boa participação da seleção. Boa noite, bom dia a todos. Bom dia. Na realidade. O Calçade falava da inteligência da seleção brasileira para jogar pelo centro e foram algumas jogadas por ali desde os primeiros minutos, com boas triangulações, mas o Brasil levando perigo pelos lados também, em especial com o Vinícius do lado esquerdo. Nas primeiras bolas que ele pegou, já dava para perceber que, em termos de intensidade e um desejo de ser protagonista do jogo, as coisas estavam funcionando para ele. E ele foi muito perigoso. A jogada do primeiro gol, que é o primeiro gol do Brasil na Copa América, começa com ele do lado esquerdo. Aí ele faz o movimento em diagonal, bons passes do Rodrigo, do Bruno Guimarães, uma assistência maravilhosa do Paquetá. Para ele, que ainda teve a clarividência de não querer bater logo que a bola chegou, né? Ele dá um toque para o lado direito, limpa a jogada para poder finalizar. E depois o Paraguai ofereceu 2 gols para a seleção brasileira, né? No intervalo estava 3-0, com o gol no rebote do chute do Rodrigo, o gol do Savinho, o primeiro dele pela seleção. É o rebote do goleiro que o Espinosa ajeita para ele bater, né? Isso. E o segundo gol do Vinícius é um gol que o Alderete também praticamente para a bola para o Vinícius tocar por gol. O Alderete que se redime depois, né? No comecinho do segundo tempo com um belíssimo gol.
Mas foi um jogo balanceado da seleção brasileira. Digamos que o Brasil voltou ao normal. O anormal é uma atuação como foi contra a Costa Rica. E no departamento das diferenças entre os adversários, a Costa Rica protegeu o frontal da área muito bem contra a seleção brasileira. Não foi que não houve tentativa de entrar. Houve, sim, mas a Costa Rica fechou bem a parte da frente da área, coisa que o Paraguai não fez. E com 15 minutos, o Brasil poderia ter levado um gol no chute de longe do Bobadilla, sim, que desviou na cabeça do Militão, e o Alisson fez uma boa defesa. Logo depois, outra finalização do Bobadilla que o Alisson defendeu, essa de mais perto. Então, a Costa Rica fez 2 finalizações em 90 minutos. Com 15, a seleção paraguaia já tinha pelo menos oferecido alguma coisa. O Brasil teve mais espaço para jogar hoje e foi mais inteligente com a bola nos pés, o que seria o absolutamente esperado, e foi o que aconteceu. O Paraguai, em certo momento, foi até usado, né, Bertozzi? O Paraguai, a gente estava até comentando na redação, em alguns momentos, uma pressão mais alta ali na saída de bola da seleção brasileira, coisa que a Costa Rica não fez, né? E chegou no segundo tempo, até em virtude do gol, logo de cara no começo do segundo tempo, se soltou, foi para frente, acreditou, claro que acabou dando espaço, né? Inclusive o Brasil tem mais um pênalti, inclusive aí convertido pelo Paquetá, que tinha perdido o primeiro, mas o Brasil acabou encontrando também espaços que eu, de certa forma, imaginava que ia encontrar uma certa facilidade contra o Paraguai. A gente estava até analisando isso depois do empate com a Costa Rica, né? É isso, William. Bom, boa noite, bom dia. Bom dia. Aos nossos companheiros, ao Fã de Esportes. Eu acho até que para o Brasil não era mau negócio convidar o Paraguai a pressionar, convidar o Paraguai a subir para justamente oferecer esse campo, né? Coisa que a Costa Rica não faria de maneira nenhuma. Aliás, o André citou as 2 finalizações apenas da Costa Rica no primeiro jogo, nenhuma delas na direção do gol, né? O Alisson estreou na Copa América hoje, de fato. Foi. Né? Com 2 boas defesas, uma em cada tempo. E a seleção brasileira conseguiu trabalhar melhor para achar os espaços, mas aí acho que muito mais na capacidade de associação entre os seus jogadores, na capacidade de... eu gosto que os nossos vizinhos, né, o povo de língua espanhola, usam um termo que é pequenas sociedades, né? Os jogadores trabalhando com aproximação, com toque, e acho que o primeiro gol da seleção brasileira é para repetir, para amanhã, no trabalho de vídeo, repetir e falar, é isso que a gente quer. Né? Porque a gente consegue fazer. O Vinícius procurando o Rodrigo fazendo uma parede muito inteligente. E rápido, né? Toca, devolve, ultrapassa, o Paquetá achando o Vini. A mecânica o gol pelo do gol, meio foi bem isso. Sim, a mecânica do gol até em algum momento lembra o gol contra a Croácia na Copa do Mundo, né? Que é com o Neymar e com o Paquetá por ali também. Então, o Paquetá com a participação super importante nos gols. O mental do Paquetá é relevante nisso, porque ainda carregando todo o peso que ele está carregando, a gente não sabe... Ele perde um pênalti, faz questão de bater o outro. A gente não sabe quando exatamente será o veredito, e acho que isso deve deixá-lo ainda mais ansioso, né? Porque ele ganhou mais tempo para apresentar a sua defesa, então a gente não tem noção dos tempos do processo. Mas ele se recuperou bem do pênalti perdido, né? Com participação nos gols, assumindo a responsabilidade por cobrar o outro pênalti. E foi o melhor jogo dele nesse ciclo amistosos Copa América, né? Sim. Porque ele tinha ido muito bem nos primeiros jogos do Dorival lá em março. E isso ajudou. O Brasil hoje teve um meia criativo que deixasse os atacantes em condição de finalizar. Acho que o Savinho aproveitou bem a chance, não só pelo gol, mas também pela movimentação, por conseguir construir. E o lado direito, como não tem um lateral tão apoiador, dependia basicamente dele, né? E ele conseguia construir isso muito bem. E é óbvio também, gente, que fazer 1-0 nesse tipo de jogo, talvez se tivesse feito 1-0 contra a Costa Rica, o jogo poderia ser exatamente igual a esse. Mas o que aconteceu foi assim no jogo de hoje. E aí o Paraguai já sabia que seria eliminado com a derrota. Então, o que ia fazer o Paraguai no segundo tempo, né? Se é para ir para casa, vamos pelo menos tentar aqui, mas muita diferença técnica, né? O Paraguai realmente mostra que vai enfrentar dificuldades, mesmo com todas as vagas para a Copa do Mundo da Conmebol, vai enfrentar dificuldades para chegar à Copa do Mundo e vai ter muita dificuldade no trabalho. Para o Brasil, é importante ganhar da Colômbia, porque, assim, se tiver que enfrentar o Uruguai em algum momento, é melhor que seja na semifinal com um jogo a mais na caminhada, para ir ganhando corpo, porque que vai classificar já é lógico. E pegar uma quarta de final contra um Panamá, um Estados Unidos, eu acho mais negócio. Melhor, claro, nesse momento esse melhor, Uruguai, que está muito, muito, muito azeitado nesse momento e que está com mecanismos muito consolidados já com o Bielsa, se der para
passar uma fase para frente. Vai desenvolver o mais, melhor, né, Léo? Um pouquinho mais de time. O Uruguai que enfiou 5 na Bolívia. O Uruguai também já está na próxima fase. O Léo, comecei falando sobre o Vinícius Júnior, o Léo citou Savinho, falamos aqui de Rodrigo. Hoje dá para a gente dizer que a gente viu o melhor de vários jogadores sob o comando do Dorival, que é num período muito curto, mas a gente teve o melhor de alguns jogadores ali sob o comando do Dorival Júnior? Boa noite, William. Boa noite. André, Léo, professor Calçade, as fãs e as fãs do esporte. Bom dia, né? Eu acho que o dia só começa quando a gente acorda. Mas não vamos entrar nessa discussão. Então, o senhor começa às 3 da tarde. Não, né? Quem dera. Dia do calçado começa, por exemplo, Por aí também, né? Eu concordo com você. Tudo bem, vou Eu discutir. vou começar bem tarde amanhã. Aí os dois que acordam quase no depois de domingo. meio-dia. O Pedro Ivo Almeida, na estreia do Brasil, quando a gente batia o papo, ele chamou a atenção, porque na seleção brasileira você consegue acompanhar um pouco mais os treinamentos, que cerca de 80% do tempo o Dorival treinou sistema de marcação. E a gente até comentou, olha, deu para ver que o jogo refletiu o que aconteceu nos treinamentos, porque mesmo contra uma Costa Rica quase inofensiva, como se mostrou contra o Brasil e no jogo contra a Colômbia, então isso facilita, mas o Brasil anulou a Costa Rica da construção, a criação, mas faltava muito com a bola. E a gente falava, falta o quê? Associação, como o Brasil não tem um jogador fixo de ataque, tem que ter a movimentação, essa movimentação tem que ser encaixada, tem que ter harmonia. Eu desconfio que do jogo da Costa Rica para o jogo contra o Paraguai, o Dorival pesou um pouco mais a mão nos treinamentos de construção de jogo. Só isso explica o fato do Brasil ter um jogo, como gosta de dizer o professor Calçade, mais fluido. Ah, perfeito. Né? Um troca de passes, com os jogadores se aproximando, a jogada do primeiro gol, uma jogada muito bonita. E eu concordo totalmente contigo em relação à geração. Isso é uma loucura. Tratar essa geração como uma geração de jogadores de baixo nível, quando a gente tem referências de Real Madrid, referências de outros times importantes, jogadores que atuam na Premier League, que é o principal campeonato do mundo. Isso é uma loucura, uma completa falta de conexão com o que acontece no futebol o ano inteiro. Da visão que o jogador resolve tudo sozinho. Nunca em time e grupo. Então, sempre ele vai resolver sozinho. Em algum momento, para o Brasil, porque o Brasil tem que resgatar o jogo brasileiro. Sim, mas o jogo brasileiro dentro do futebol que se joga hoje. E aí, essa ideia do protagonista, o jogador... Não, essa seleção tem muitos candidatos a protagonistas, inclusive no banco de reservas, que podem aparecer Vídeo Hendrick. jogo após jogo. Falando Um dia aparece o Hendrick. O Andrés Pereira é um cara que pode ser protagonista num jogo. O Martinelli pode aparecer em outro jogo. A gente tem um monte de Andrés Pereira, pode ser como você falou, né? E jogadores que não foram convocados. É uma geração rica de qualidade. Só que o Brasil precisa ter um tipo de jogo que permita que, ao longo de 50 jogos, o Vinícius Júnior brilhe mais vezes do que vai brilhar, sei lá, o Savinho, que é muito bom jogador. Mas o Savinho vai ter o seu dia de protagonista. E vai ter outro dia que vamos ter 2 protagonistas. Porque o futebol de hoje é assim. E essa desconstrução da ideia do Brasil individualizado, individualista, que é um entrave para a seleção brasileira e um entrave para o futebol brasileiro, tem que acontecer gradativamente, é sofrida, porque está acontecendo desde a época do Tite, mas aí tinha o Neymar ali com, sabe, o total precisa ser conversado com o Neymar o dia que ele voltar, porque enquanto é uma questão virtual. E também vão querer olhar para ele e passar para ele. Também, sim, olha, o Neymar joga no Neymar, o Neymar joga no Neymar. Eu não tenho a menor dúvida que o Neymar informa, o Neymar ao longo de 50 jogos vai desequilibrar mais jogos que qualquer jogador, se ele estiver comprometido, em forma, em bom nível técnico, fisicamente bem. Mas esse jogo das pequenas sociedades, é isso? Isso. Que os castelhanos gostam de falar, é um jogo que o Brasil precisa praticar melhor. Eu acho que hoje teve lapsos de bons momentos disso. Não gostei muito, em alguns momentos, da distância das linhas do meio campo e zaga. Achei que tinha um pouquinho de espaço ali, mas é algo a ser corrigido. E, resumindo, o jogo de hoje foi uma evolução do que aconteceu contra a Costa Rica. Não quer dizer que vai evoluir mais contra a Colômbia. O futebol sobe e desce, É um mas... adversário com características completamente diferentes. Mas é um jogo mais também com um pouco com a cara do Dorival. Que combina mais com o um treinador. desafio maior, mas combina com o Caio treinador. Alves, do Data ESPN, passa aqui um dado interessante, que contra o Paraguai, o Vini Júnior tentou mais dribles, foram 17, do que nos 3 jogos anteriores.
que foram 16. Mas 3 talvez anteriores. ele tenha sido melhor sucedido do que nos outros. Você consegue que tinham 3 jogadores cercando ele, hoje não. O que muda é isso, assim, a zona do campo onde o Vinícius recebeu e o que ele encontrou pela frente. O Vinícius, assim, o Paraguai não era aquela equipe da Costa Rica fundada dentro da área, então o Vinícius recebia num espaço curto, sem a distância para o jogo dele. Sim. O Paraguai permitiu isso. E aí é um erro do Paraguai? Não, é uma forma de jogar. A maioria das equipes vão enfrentar o Brasil assim, porque quando você vai para uma Copa do Mundo, a maioria vai pegar e vai enfrentar, vai jogar. Você pega uma Inglaterra, ela vai jogar. Você pega a Itália, ela vai jogar. A Alemanha, eventualmente você vai encontrar uma equipe no fundo só especulando. Quando isso acontece, o que fez o Dorival? O Dorival tirou o Rafinha, colocou o Savinho justamente para esse jogo mais curtinho que faz o Savinho dentro da área, no espaço curto, para ir para a linha de fundo no jogo anterior. E ele entrou com o Savinho, talvez imaginando que o Paraguai fosse também oferecer esse tipo de resistência. Entrou o Savinho. Já o Vinícius recebeu com aquela distância para tocar na frente e chegar na frente dos marcadores. Sim. Muitas vezes no mano a mano. Então isso justifica um jogo diferente para o Vinícius, mais apropriado ao estilo dele. Sim. Potencializou o Vinícius. Que nem todas as equipes vão jogar com 5, 4 e tal, porque elas não oferecem muito jogo. Sim. Né? Mas eu acho que dá para melhorar, acho que dá para pensar. Assim, é claro que o Dorival tem uma intervenção emergencial. Se ele ficar testando muitos modelos em seleção brasileira, ele não vai desenvolver nenhum. Ele precisa achar um caminho burilando. Mas assim, em algum momento, assim, não vou nem pensar na volta do Neymar. Talvez ele volte, né, em algum momento. Tá bom, quem que sai? Teoricamente, sai o Rodrigo. Se ele for jogar por dentro, ou o Rodrigo vai para o lado direito. Mas o Brasil poderia ter uma dupla de volantes e não 3 jogadores no meio de campo e ter um quarteto. Mas aí você tem que ter a solidariedade quando perder a bola, os caras voltarem. Isso a seleção faz. Com o Neymar já é diferente. E só para falar do Vinícius, o Vinícius não precisa botar na cabeça dele que ele tem que ser o cara da seleção e assumir esse espaço que o Neymar trouxe para ele. Eu sou o cara da seleção. Ele não precisa disso. Ele será esse jogador naturalmente jogando o jogo que ele tem para jogar. Em alguns momentos você fica a impressão que ele quer ser o cara da seleção. Ele força o lance um pouco a mais do que forçaria no Real Madrid. Ou ele acredita ter essa responsabilidade também de fazer a diferença. Mas um pouco ele tem, só não precisa ter uma responsabilidade tão grande tantas vezes. Isso interfere nas decisões dentro de campo. Tem interferido. O Pedro Ivo Almeida está com a gente, hein? A partir de agora aqui no Linha de Passe também quero ouvir o Pedro, que está acompanhando a seleção esse tempo todo. Estava aqui no nosso GC, viu, Pedro, que o Brasil joga com raiva, com garra, né? Aquela coisa da faca nos dentes e tal, etc. Goleia o Paraguai e tudo. E eu queria te perguntar isso, Pedro. Eu estava conversando com o Pedro um pouquinho antes do jogo terminar, que assim, foram 3 pontos, vitória importante, retomada de confiança, sim. Classificação encaminhadíssima, sim. Só uma hecatombe tira a classificação da seleção brasileira. Só que mais do que 3 pontos, classificação, tem algo aí de bastidores que essa vitória aí pode ajudar bastante, né, Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Calçade, Birner, Léo, André, todo mundo ligado aqui com a gente, mais uma Linha de Passe. Eu costumo dizer que a dificuldade de entrar depois da mesa é que quase tudo que a gente já observou aí, a mesa já destrinchou. Então eu vou tentar passear por outros aspectos aqui que não sejam exatamente o que vocês já repetiram. Só queria, antes de falar disso tudo aí que você falou do ambiente, destacar 3 coisas para mim que foram fundamentais para essa virada que vai mudar sim o ambiente. Para mim, o desempenho, porque falar do Vini talvez chovendo molhado, o desempenho do Paquetá, confiança para bater o pênalti, fazer o gol chovendo molhado, mas para mim, especificamente, o Wendel em campo, porque o Wendel acaba fazendo uma função que o Arana não conseguiu fazer no primeiro jogo, que é uma associação. O Arana passa muito por fora e ele não passa para tentar deixar o campo para o Vini no primeiro jogo. Hoje o Wendel passa por dentro, arrasta a marcação. Quando o Vini não tinha campo para correr, que ele tinha que parar, já tinha alguém olhando para o Wendel e era -1 para bloquear o Vini e ele consegue ter campo para jogar. O Bruno Guimarães, para mim, muito importante, no tal jogo associativo que vocês contam. O Bruno hoje apresenta por dentro, se apresenta na área
Então vai também fazendo esse jogo por ali para arrastar um pouco, se apresentar, dar mais opção. O Brasil joga muito bem por dentro. Teve o gol que nasceu, que vocês já contaram muito bem, de associação por dentro. E o Paquetá se apresenta ao jogo também por ali. Acho que foi o Léo que falou, né? A melhor partida dele nesse ciclo preparação Copa América, estou de acordo. Ele hoje se apresentou ao jogo, como se apresentou nos jogos de março. Então, esse corredor central funcionando, o Wendel passando para liberar, um homem a menos para marcar para o Vinícius, determinou uma vitória que para mim vai mudar sim o ambiente, é o que você perguntou. Essa seleção, quando o Vini, Calçade fala do Vini que queria assumir um protagonismo, ele começa aquele jogo com faca nos dentes, o Bruno Guimarães na comemoração, que eu já vi que a câmera pegou bem, né? Viraliza. Tinha uma coisa aqui no ambiente da seleção. A seleção tem muitos jogadores jovens, a base da seleção aqui na Copa América ela é jovem, são poucos jogadores já acostumados com mais de uma competição oficial, que dirá com competição oficial. Você tem Marquinhos, você tem Alisson, você tem Danilo, você tem o Bruno, que não conseguiu jogar o que dele se esperava, você tem o Vinícius, ali, Rodrigo e Rafinha, mas é muita gente jovem. E eu acho que o empate na estreia, embora hoje a gente observe para a tabela e veja que uma vitória praticamente classificou o Brasil, o empate na estreia gerou uma sensação de... Ficou todo mundo tão tenso. Os últimos dias foram tensos aqui. Os últimos dias foram muito tensos. Foram tensos de uma seleção que você tentava conversar com as pessoas e o papo era muito falar menos e trabalhar mais. Tem que ganhar, só vamos responder com vitória. E é assim, a torcida tem que abraçar. Tinha uma coisa ali de precisar dar uma resposta. Sentiu-se muito o empate da estreia, então tinha muito essa coisa de precisamos apresentar. Então a vitória de hoje, para mim, ela consegue virar um pouco essa página da pressão. Era uma seleção que estava carregada, um empate contra a Costa Rica, que o comportamento, ele não dialogava com o que o Dorival falava. O Dorival bate muito na tecla de que está tudo muito bem em campo. Só que o comportamento era de que parecia que estava tudo muito errado, um grupo carregado. O Vini, no primeiro momento, a primeira bola do jogo, ele arranca, acho que tem um lateral ali, era até pelo setor onde eu estava assistindo a partida, ele chama a torcida. Muito bom, assume um protagonismo, e tenta de novo, tenta mais uma vez, e tem um escanteio. Ele vai buscando, e a seleção parecendo mordida ali em campo. É interessante para você, é para um comportamento, mas era uma seleção pilhada, uma seleção muito pilhada para um jogo. Então, construiu uma vitória, saiu o primeiro gol, o jogo começa a se desenhar de forma diferente a partir do primeiro gol, construir uma larga vantagem, praticamente encaminhar a classificação é muito importante para a seleção virar uma página de pressão. A seleção sentiu muito esse baque da pressão. Estava uma coisa tensionada, uma nuvem carregada, um ambiente que não dá para não ganhar do Paraguai e não se sabia se tinha mecanismos para ganhar do Paraguai. E hoje os mecanismos apareceram. É claro que para mim, muito, não é ajudado, mas muito assim, o jogo se apresenta de uma forma que o Paraguai sai para o jogo e é tudo que o Brasil quer. O time do Dorival, ele quer campo, ele não teve campo contra a Costa Rica, hoje ele teve campo. Quando sai para ter campo, ele consegue jogar, quando sai para se associar por dentro, ele consegue construir o resultado. Então, para mim, parecia que essa vitória precisava ir muito além dos 3 pontos, da classificação encaminhada. Ela precisava virar essa página de uma pressão que estava chegando aqui sim, embora eles possam falar o que eles queiram, sabe, em coletiva, em entrevista, ali até nos bastidores, que não está tudo muito bem. Não. Havia um ambiente de tensão, de uma primeira competição, de um treinador que tem apenas 6 jogos no comando da seleção e de um grupo ainda se acostumando com esse ambiente. Não seria nada bom carregar para o segundo tempo ali, talvez uma pressão de ter que fazer mais um gol, a bola não está entrando, o placar está zerado, o pênalti perdido, o gol que abre o caminho. A vantagem já no primeiro tempo, o segundo tempo estava dando a sensação que a seleção fez assim, sabe, ela descarregou, toma um gol ali de início, depois ela consegue se aproximar, jogar, tentar, outras peças entram. Então precisava muito dessa vitória para tirar um pouco essa tensão, aliviar um pouco um peso de que estava acontecendo depois do empate. Então vai muito além dos 3 pontos, da classificação encaminhada, e é isso, é tudo muito dinâmico, né? 3, 4 dias atrás, um empate que todo mundo se pensava, será que vai classificar? Hoje uma vitória que praticamente encaminha a classificação. Mas vou ficar um pouco com uma observação do Birner. Tem que comemorar, tem que tirar essa tensão, mas tem muita coisa para observar. E eles não gostam tanto de ouvir isso, tanto é que até comentários críticos da primeira partida da estreia não foram bem digeridos. Então, a gente precisa falar, para depois não tentar desenhar lá na frente algo que a gente não tenha falado antes. É uma seleção que resolveu a sua criação quando teve campo, resolveu o seu corredor central quando se associou, mas voltou a apresentar uma estabilidade defensiva, por exemplo, do jogo dos Estados Unidos. Cedeu demais, à frente da área, muito chute, à frente da área desprotegida. Vai poder se falar do jogo com bola, do jogo sem bola vai... da estreia. Deu uma travadinha ali o Pedro, mas tá ok com a gente aqui, a gente vai. O Pedro tá na conversa aí, pode chamar, Pedro, a gente vai tocando a bola aqui, vai tocar com você também, se você quiser interferir, fica à vontade. Eu acho que muda o que o Pedro falou, tá no perfil da comemoração dos gols, comemorações assim, extravaso, de raiva, principalmente os gols do primeiro tempo, né, os 3 gols, assim, uma coisa... E o Pedro fala do jogo da estreia contra a Costa Rica, mas
Acho que isso já vinha um pouquinho antes também do empate contra os Estados Unidos, né? Uma coisa que Não foi bom. não foi bom. E o jogo contra o México, que era um jogo que estava na mão da seleção brasileira, a seleção toma um empate e no final o Endrick consegue o 3-1. Então foram 3 jogos em que o Brasil não entregou aquilo que se imaginava, porque depois dos jogos da estreia do Dorival, contra a Inglaterra e contra a Espanha, se esperava uma evolução maior e que o Brasil pudesse representar aquilo que ele tinha mostrado naqueles jogos contra as equipes europeias, até porque os desafios eram maiores, e não foi o que se viu. Talvez isso tenha criado também essa desconfiança, essa dúvida, mexe na confiança do jogador. Porque é muito desagradável, né? Você enfrentar uma seleção que é muitas vezes inferior à sua em qualquer aspecto e não conseguir fazer um gol. E das 19 finalizações, não foi uma maioria que o gol quase saiu, teve uma bola na trave. Sim. E a seleção finalizou errado, o Rodrigo chutou uma bola para fora, o Bruno Guimarães no final do jogo ali tentou colocar no ângulo, seria um gol maravilhoso, mas a bola escapou um pouquinho. Então não é que a seleção brasileira perdeu um monte de gols, a seleção brasileira teve muito volume, ficou muito com a bola, mas não conseguiu fazer um gol. E aí a conversa sobre as dimensões do gramado, que vários jogadores adotaram, mas pelo menos os que eu vi dando entrevistas, fizeram questão de dizer, isso não é desculpa, é só um comentário a mais para o jogo, né? Houve também quem dissesse que, não entre os jogadores da seleção, estou falando de comentários aqui no Brasil, que esse negócio de abrir o campo é uma bobagem, que o campo estreito não faz diferença, não faz diferença nenhuma. Mas a gente mostrou, a diferença é boa. Então, mas aí falta até um conhecimento além do futebol, né? Não importa como você joga, né? Se defender num campo menor é obviamente mais fácil. Isso, é uma obviedade. Isso não tem discussão. Para linha de 5 muito e para linha de 3 na frente vira quase uma linha de 4 entre aspas. Isso não é necessariamente uma questão futebolística. Mas voltando ao que os jogadores disseram, não é desculpa, é um ingrediente do jogo e precisa ser comentado. Claro. Na verdade, não deveria ser assim, né? Não, esses campos eles deveriam ser do tamanho que serão na Copa, mas na Copa do Mundo. E isso, eu imagino, quando o Pedro diz, eles não gostam muito de ouvir, está falando dos jogadores, por quê? O comentário foi, mas o campo pequeno a Argentina ganhou, no campo pequeno o Uruguai ganhou, no campo pequeno a Colômbia ganhou. Ora, são 3 equipes que no processo de montagem de times estão em estágios à frente da seleção brasileira. E eu não estou falando que a Colômbia é melhor que o Brasil. Eu estou dizendo que a montagem da seleção colombiana está adiantada em relação à montagem da seleção brasileira. O Dorival tem esses... Hoje foi o 6º jogo dele. 6 atuações. 6 atuações. Ainda não perdeu, né? Jogou mal, mas não perdeu. É desagradável o que aconteceu contra a Costa Rica. Mas não é um indício da seleção brasileira como time e nem desses jogadores, muitos deles bastante jovens, como futebolistas. E hoje eu acho que o jogo começa... Foi bem observado pelo Pedro. A primeira bola que o Vinícius tenta, ele ganha um escanteio ou um lateral e ele já pede a torcida. É um pouco de jogadores que também se sentiam pressionados e hoje conseguiram deixar isso para trás. Aliás, o Vini tenta 13 dribles no primeiro tempo e acerta 7, mais da metade. Quer dizer, ele conseguiu muitas vezes gerar... 17 a total no jogo, Léo. No jogo anterior contra a Costa Rica, ele tentou 5 dribles, não conseguiu ter nenhum. Exato. Então, olha a diferença. Da TSPN e Matheus Carreira. É notável isso. E a questão da relação com a torcida, assim, a relação torcida-seleção, ela sempre foi 880, como é muitas vezes a análise dos críticos. E é sempre alguma coisa no meio do caminho. Quer dizer, o Brasil não era, na primeira rodada, a pior seleção que existe, não é nem está pronta e nem é a melhor seleção que existe hoje. Claro. O professor Calçade disse na primeira intervenção dele, o Brasil ainda pode e deve melhorar, né? Se você acha que no final do 6º jogo o Brasil já está pronto, aí você realmente não conhece nada sobre o que é o processo de montagem de uma equipe de futebol. E aí, o que eu acho que o jogador não gosta de ouvir, porque é mentira, é que o jogador não liga para a seleção, que ele não se interessa, que ele não dá o sangue, que se o Brasil está há mais de 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo é porque tanto faz como tanto fez. Então, eu não interpreto mal a comemoração do Bruno Guimarães ali. Ele fala um palavrão com C, depois ele fala aqui é Brasil e um palavrão com P. E fazendo gestos também na direção da torcida.
Eu não vejo isso como um xingamento e não vejo nada. Eu acho que é um jogador que quer mostrar ali que tá sentindo o jogo, pô. Que você acha que ele não quer ganhar? Que E ele esse não desde quer, a Copa do Mundo. que ele não né? quer o lugar dele. Então, assim, eu particularmente, eu vi muita gente fazer outro tipo de interpretação, mas eu não faço nenhuma interpretação negativa. Acho que os jogadores querem, em primeiro lugar, ter sucesso e vencer com a seleção brasileira. Acho que tudo bem extravasar, não tem problema nenhum. Acho que o P estava chamando aí, né, Pedro? Não, na verdade, sinal restabelecido aqui, eu estava só concordando com a visão do Léo, porque é isso. Infelizmente, o debate ele fica muito comprometido, porque se você não chega aqui depois do Linha da Estreia e fala que está tudo errado, é porque você passa pano. Se você não chega aqui hoje e diz que está tudo certo, é porque você é muito crítico. E há uma dificuldade tremenda. A relação seleção, torcida, opinião pública, ela é tensa há muito tempo. Se você não ganha essa Copa América de hoje, atual que se disputa aqui nos Estados Unidos, não vale de nada. Se você perde, já é hora de trocar. O Diniz ele começa a balançar no cargo, sem nenhuma convicção óbvia da CBF sobre o que queria. O Diniz ele começa a balançar no cargo porque ele perdeu para a Argentina. A verdade é essa. Não é porque não teria tempo, porque o Ancelotti não viria, porque o trabalho dele não. Ele começa a balançar no cargo porque ele perdeu para a Argentina. Se o Brasil passa em segundo aqui, não ganha da Colômbia, é uma pressão. Se passa em segundo, não ganha do Uruguai, é outra pressão. Se ganha da Colômbia e ganha do Uruguai, já é, uma discussão para saber se tem potencial para acabar com a Argentina do Messi e do Scaloni e partir rumo ao título nos Estados Unidos. Então, há uma dificuldade muito grande, e ainda bem que não é o nosso caso aqui, de se estabelecer um meio do caminho ali, porque não tem uma paixão da torcida. Então, é aquilo, eu olho para a seleção à distância. Se ela ganhar, eu gosto. Se ela não ganhar, eu posso criticar tranquilamente, porque não é meu time. Então, é isso. Tem coisas interessantes do primeiro jogo? Sim. E tem problemas no jogo de hoje. E falar não é problema. Enumerar não é problema. A gente está aqui falando da associação por dentro, do Lucas Paquetá, do Bruno Guimarães, de uma série de coisas. É legítimo o desabafo do jogador, mas é necessário também quem está lá comandando o ambiente distensionar, tirar um pouco, trazer um pouco mais para a realidade que não se pode tratar o jogo contra o Paraguai como definitivo para os rumos da seleção até 2026. Ganhou, ótimo. Poderia não ter sofrido, poderia conceder menos chances, mas é papel da comissão e de quem comanda o ambiente também tirar um pouco dessa tensão. E acho que esse jogo aqui, repito, vai cumprir um pouco dessa função, porque a próxima partida, a gente não precisa falar, vai ser a mais difícil até aqui. O Calçado, você falou agora há pouco sobre assim, o Dorival, ele não pode ficar mexendo muito também. Ele tem que, né, no treino, ele tem que olhar bem o que ele tem de condições ali para situações de jogo, mas não dá para ficar mexendo muito. Eu gostaria. Tem um norte, sim, mas assim, eu preciso entender que ele vai criar uma salada. Não dá. Se ele não tiver uma intervenção rápida em 6 partidas, esse período que ele está agora com a seleção antes da Copa do Mundo, é o maior período que ele vai ter com um time, com a seleção brasileira. Depois é data FIFA e jogo valendo pelas eliminatórias. Mas você acha que para a Copa América ele tem um norte? Ele já tem um norte ali? Ele tem um norte desde que ele assumiu. Com problemas de convocação e jogos difíceis, contra a Inglaterra e contra a Espanha, onde ele foi muito bem quando você observa as dificuldades que ele teve. Aí ele veio com uma seleção do jeito que ele gostaria, mais próxima, e teve problema nos amistosos. Ele está tentando desenvolver uma equipe para sair com essa equipe da Copa América o mais organizada possível, mais longe possível que puder ir na Copa América, se possível, o melhor seria ir à final, para que este time retorne na data FIFA e possa começar a vencer os seus adversários na América do Sul para ir para o Mundial. O Brasil vai ao Mundial? Vai, com tantas vagas vai, mas está numa situação vexatória. Né? Precisa ir em primeiro? A Argentina não foi e foi campeã do mundo. Precisa jogar bem. Precisa jogar bem. Precisa ter um jogo que tenha... Precisa estar bem lá, né? Isso. Na hora do Mundial. Velocidade. Um jogo que tenha velocidade que os jogadores têm. Ele tem jogadores agudos. Então ele tem que ter um time que possa controlar a partida e as situações no momento que os adversários estão muito fechados e também se aproveitar quando os adversários sobem para atacar o Brasil. O que você não pode ter só aí vem a geração. O treinador faz escolhas e é a melhor situação da carreira dele, porque ele não precisa convencer dirigente a contratar este ou aquele. Ele vai e escolhe
né, num dos maiores supermercados de jogador que tem no futebol mundial, que é o Brasil. Mas tem menos tempo para preparar. Menos tempo para preparar. Mas ele tem que escolher um time que possa jogar de formas diferentes e é o que ele está tentando fazer. Com o adversário muito trancado, com os adversários mais abertos e desenvolver essa equipe. O que não dá é para cada jogo um time diferente para testar formatos. E quando eu falo diferente, são situações táticas. Só um segundo, Pedro. E não o Savinho pelo Rafinha. Savinho pelo Rafinha é uma troca de características, sem mexer muito na ideia. Seria mexer na ideia o seguinte, ter um quarteto só 2 no meio de campo, e não 3, Pedro. Pedro, só um segundinho, que o Birner tinha me pedido a palavra aqui, ele quer fazer um complemento aqui. Só um segundinho, já vou passar a bola para você. Ele tem um norte tão bem definido, seja certo ou não, eu acho que é uma possibilidade inteligente, dentre as várias que ele tem com esses jogadores, que ele entra com 2 volantes contra a Costa Rica e ele mantém a mesma ideia de jogo que ele manteve hoje. Ele, inclusive, quando ele muda os jogadores, ele muda um pouco as características dos atletas, mas ele não abre mão da ideia. Esse 4-2-3-1 com 2 volantes, Paquetá ou André jogando por dentro, os jogadores de lado de campo com mais velocidade e capacidade de recomposição, recompondo quando é possível só com 2 linhas de 4, deixando 2 jogadores na frente, 2 jogadores mais rápidos na frente, que tanto puxam contra-ataque quanto são goleadores, que podem ser, por exemplo, o Rodrigo e o Vini Júnior, que estão acostumados a jogar assim no Real Madrid. Ele teve, basicamente, com algumas mudanças de jogadores e um pouco de características, as mesmas ideias no jogo contra uma seleção inofensiva, que era a Costa Rica, como teve hoje também. E dentro dessa ideia, ele vai modificar, tornando o meio-campo às vezes mais robusto, às vezes colocando um jogador de lado de campo na frente que marca mais, de repente, quando pegar uma Argentina ou um Uruguai, se ele achar necessário. Quem lembra do Dorival, no último trabalho dele com o São Paulo, ele jogou para cima do Flamengo no Rio de Janeiro, na Copa do Brasil. Se ele fez isso com um time menos técnico que o time técnico que ele enfrentou na Copa do Brasil, ele não vai tirar o pé do acelerador na seleção brasileira. Agora é o que o Calçade disse. O time tem que saber jogar com a bola, ter as associações, tem que se adaptar às características dos jogadores e também tem um sistema de marcação forte que é possível porque o Brasil tem muita força de contra-ataque para entender circunstâncias do jogo, com um time bem treinado, para o treinador ter a leitura e na hora. Agora, meia pressão, né? Agora marcamos meio de campo, agora marcamos um pouco mais avançados. Para com isso ir levando a seleção até a Copa do Mundo. É uma construção, é lenta, é tortuosa, tem altos e baixos, não adianta querer acelerar. As coisas não vão acontecer na velocidade que as pessoas desejam. Foi mais ou menos o que o Dorival falou na coletiva também. Vai, Pedro! Não, o Calçade, eu chamei a palavra, o Calçade acabou complementando exatamente qual que eu acho importante. E não é porque ele troca o Rafinha pelo Savinho que você está falando, está mudando a ideia. Ali não tem muita mudança, ali é uma troca de posição levemente característica. Um pouco mais Arana por Wendel, porque o Arana com o Vini, nas palavras do Dorival ontem, em entrevista coletiva, acabou não funcionando essa combinação, chocava. Ele queria dar campo ao Vini, então se o Arana passasse, não estaria dando campo ao Vini. Então traz o Wendel, que para mim foi muito bem nisso, nesse sentido. Quando ele traz por dentro, arrasta para tentar construir por dentro, passar por dentro, ele abre campo para o Vinícius, como a seleção queria. Arana ficar para abrir campo não funcionou. O Wendel passar por dentro para dar campo para o Vinícius funcionou. Foi o ajuste que ele fez. Então é para também não confundir, quando a gente fala, mas Dorival mudou. Venceu porque mudou. Não, Dorival não venceu porque mudou. Venceu, inclusive, porque apostou, manteve a característica do que foi março, do que tentou nos amistosos, do que tenta agora. Hoje, o encaixe aconteceu. Acho que foi o Birne que trazia, no início do programa, até a observação que a gente fez do treino aqui. Sim, ontem e anteontem, as 2 únicas atividades aqui em Las Vegas antes do jogo, muito foco no ataque. O primeiro, uma movimentação leve, porque tinha 48 horas do jogo contra a Costa Rica, e ontem uma movimentação só de ataque, que é quando ele testa, a gente até traz a informação, o Wendel com o Savinho no time, pega muito isso. Ele sabia da associação, ainda que ele batesse muito na tecla, defendeu o grupo, estava tudo muito bem, ele sabia que ele precisava melhorar o jogo com bola. E aí sim, dentro de uma ideia que ele tem, mantém por ali o João e o Bruno, muita gente apostando, tem que sair o João, tem que entrar recuar o Paquetá, ter mais um meia, talvez puxar o Endrick, recuar o Rodrigo, botar o Endrick de referência. A ideia ele não mudou. Ele trocou uma peça ou outra ali por característica e muito mais o Wendel por característica também da Arana. Então, o Calçade estava falando, acabei puxando aqui, a gente fica nessa interação, mas era para explicar isso. O Dorival, para mim, também não mudou a característica da seleção. Não vejo ele fazendo uma salada, mas ele também sabia que ele precisava responder rápido, porque ainda que a gente debata sempre aqui, defenda muito o trabalho a longo prazo, o torneio é curto. A Arana fala isso em coletivo, né? O torneio é curto. Talvez não dá para manter tanta ideia, tanta convicção, sabendo que precisa de resultado.
Só um detalhezinho. Diga. Quando as pessoas falam assim que... O André ouviu isso, ainda bem que eu não ouvi. Desculpa você ter ouvido. Eu lamento. Quando o Brasil, o campo perdeu 740 metros. Quadrados. Quadrados. É mais que uma grande área. É uma grande área e mais 74 metros. Então, tira uma grande área, porque a grande área te dá a dimensão de espaço. Perder 5 para cá, 5 para lá, e aqui no corredor 4 de cada lado, isso aí não é nada. Tudo bem, diminua, tire a dimensão da grande área do jogo, mais 74 metros. A grande área ela é menor do que o espaço que foi retirado do jogo. Então aí você fala, peraí, aí é muita coisa. Isso faz diferença. Né? Lamento, desculpa, seu ouvido... A gente está com a tela da classificação do grupo, só para a gente fazer a projeção aqui. Vamos bem na sequência, só tamanho, uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia, mas enfim. Colômbia, 6 pontos, venceu a Costa Rica por 3-0, saldo de 4 pontos, joga pelo empate com o Brasil para ser primeira do grupo. O Brasil, com a vitória, foi a 4 pontos, saldo de 3. A Costa Rica tem 1 ponto, saldo de -3. Paraguai, zerado, está eliminado. E aí a boa notícia. Atenção, torcedor do Palmeiras, Gustavo Gomes volta mais cedo. Atenção, torcedor do Grêmio, Vidia Sante volta mais cedo. Atenção, torcedor do Corinthians, o Romero volta mais cedo. Atenção, torcedor do São Paulo, o Bobadilha volta mais cedo. E o Gustavo Gomes volta, deve jogar a última Gustavo partida. Gomes volta inteiraço. Mas ele volta assim, descansadão. Nem viu, foi Abel? aproveitado, né? Não sei se isso vai ser bom ou não. O cara pode chegar e jogar. Ele comeu, bebeu e treinou nesse calorzinho. Por que a gente está falando que a classificação do Brasil já está praticamente definida? Porque você viu ali o saldo. A Costa Rica vai enfrentar o Paraguai. Eu imagino que o Paraguai vai chuva de gols da Costa Rica para cima do Paraguai. E o Brasil precisa ser goleado pela Colômbia. A Costa Rica não marcou um gol ainda. É 4-0 de um lado, 3-0 do outro. Costa Rica, Colômbia e Brasil. Não vai acontecer. Terça-feira tem linha de para ser um jogaço. Tem tudo para ser um jogaço. Porque a Colômbia está vindo com uma história legal. Sim. É isso aí, já seguimos aí na perspectiva. Tem um confronto bem bacana de um time que está se desenvolvendo, do outro que vem com um período de invencibilidade. Também tem resultados importantes. A Espanha jogou com Brasil e Colômbia. Fez um time contra a Colômbia, perdeu o jogo. Sim. E fez outro time contra o Brasil. Com a arbitragem ajudou um pouquinho. A Espanha deu o jeitinho dela, mas foi outro jogo com o time titular, que é muito melhor. Então, assim, Brasil e Colômbia é um jogo muito bacana, de uma equipe que está melhorando, vai ganhar confiança. A gente não pode esquecer de onde o Dorival pegou a seleção. A seleção estava sem nenhuma confiança. Sim. Com os jogadores passando em zona mista e falando que... Sem sistema de jogo, sem nada. Que não conseguiam aprender aquilo que é a proposta. A própria Colômbia se aproveitou disso e venceu o Brasil nas eliminatórias. Exatamente. Então, a gente vai ver um outro Brasil, sim, que está sendo construído, leva tempo, mas os jogos são importantes. Por isso, quanto mais longe puder ir na Copa América, melhor para desenvolver a equipe, porque é um período longo que ele tem os jogadores. Acredito que dificilmente, e ele não está errado, ele vai mudar a base do time para os jogos pós-Copa América. Acho difícil, porque senão ele vai perder tudo que ele fez. Agora, ele também não pode ficar desatento ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas contra a Colômbia, por exemplo, ele não tem nem que mudar a formação, provavelmente, depois de hoje. Eu perguntar isso para vocês. Contra a Colômbia é um jogo de cobertor curto para os dois lados. E aí isso é interessante, né? Será que a Colômbia vai ter a mesma postura que teve nesses dois jogos? Eu acho que ele volta com o Rafinha. A exigência técnica é maior. A possibilidade de espaço para jogar e oportunidade também é maior. Por exemplo, será que a Colômbia não vai querer reforçar um pouco mais o meio-campo, né? Porque a Colômbia hoje jogou com Arias, Rames Rodrigues, com Luiz Dias e com o Córdoba centroavante, né? Contra a Costa Rica. Até porque o jogo do Brasil com a Costa Rica mostrou que ter um homem enfiado ali entre os zagueiros funcionaria e funcionou muito bem para a Colômbia. Talvez o Brasil funcione de outro jeito. Não dá para brincar com a escalação, Colômbia, porque você vai começar a olhar para que chave você vai... Acho que a Colômbia também vai querer evitar o Uruguai agora. Né? Não dá para... Eu vou poupar o time. Calma aí. Claro que com o empate a Colômbia é primeira do grupo. O Brasil tem que vencer o jogo. Mas eu acho que ele volta com o Rafinha. Por quê? O Savinho, eu estou tentando imaginar o que está pensando o Dorival. O Savinho com a ideia de um jogo mais curto, com um cara que consegue
manejar melhor a bola no espaço, com muita marcação. Contra a Colômbia vai sair para jogar contra o Brasil. A Colômbia não vai ficar lá no fundo. A Colômbia também tem a sua... É uma questão de imposição. Vai enfrentar o Brasil, vai subir, vai jogar. O Brasil aí ganha com Vinícius e pelo lado direito, sem o Savinho, com o Rafinha, mais profundidade, velocidade. E isso é o que o jogo vai oferecer também. E tem um detalhe, né? O Pedro chamou lá. É um jogo de muita rivalidade. Claro que não como o Brasil e Uruguai, não como o Brasil e Argentina, é evidente que não. Mas nos últimos anos houve vários momentos de brutalidade no jogo, de parte a parte. Sim. Voltando até Neymar na Copa de 2014, Exato. em que ele foi atingido por trás num lance que é muito violento, bruto. Mas a seleção brasileira fez rodízio de falta, especialmente no primeiro tempo, e elevou a temperatura do jogo. Isso nunca pode deixar de ser comentado. Copa América do Chile, o Neymar foi expulso no túnel depois do jogo, depois de apanhar muito e o árbitro não fazer nada, num time que não conseguia jogar e via o Neymar como o salvador da pátria, ao invés de utilizá-lo como um jogador decisivo, que ele tem potencial para ser. Então, há muito entrevero nos Brasil e Colômbia recentes, e eu acho que na terça às 10, né? Na terça-feira vai acontecer. E por mais que diga o contrário, ganhar do Brasil é muito especial para qualquer seleção. Continua sendo independentemente da fase da seleção. Não dá para ser o chileno banana que puseram hoje para apitar, porque é o seguinte, o árbitro péssimo, ele empurrão, sim, até os pênaltis a gente, assim, tem umas coisas assim... Vamos falar sobre isso na sequência. Eu só ouvi o Pedro Ivo. Vamos lá, Pedro. Não dá, não. Complementando o André, aquela tensão de 2015 que tira o Neymar da competição, né? Por conta da briga ali, ele é julgado, pega um gancho pesado e já sai, já abandona a delegação porque não tinha nem prazo para voltar caso o Brasil avançasse, o que não aconteceu. E quando eu falei aqui que eu concordo com o Calçade, é isso. O Rafinha, muito elogiado, sempre muito elogiado pela comissão técnica, pelo que ele vai entregar, não só quando ele tiver a bola. E não dá para pensar só do jogo de associação, do que o Savinho vai te entregar, da bola no pé, porque o Brasil vai ter muito menos a bola no pé contra a Colômbia do que teve nos 2 primeiros jogos. Então acho que por ali, se mantém o Wendel, acho que também volta o Rafinha, e aí no restante da estrutura não acho que a gente pode ter mudança. Mas olhando jogo a jogo, a estrutura que a gente vinha debatendo aqui não deve ser modificada, não faz nem sentido pelo trabalho que vem sendo feito até aqui, mas acho que essa peça ali do Rafinha sendo trocado, entrando na vaga, voltando, né, retomando a vaga do Savinho, acho que é absolutamente possível da gente imaginar, William, mas toca da arbitragem que eu acho que você quer falar aí, né? Não, vou começar contigo pela arbitragem. A questão dos pênaltis aqui. Vamos lá. Já na redação, alguns companheiros aqui já tiveram streamlink com os pênaltis. Ixi, o Bini. Isso é neopênalti, isso não existe e tal. Queria te ouvir, você que estava em loco. Vamos lá, os 2 pênaltis. A observação em loco, ela tem muito menos recurso, muito menos replay do que vocês têm aí na redação. Mas para ser bem breve, de susto, assim, de supetão, assistindo o jogo do estádio, você não pega o pênalti. Você não pega o pênalti no olho ali. Você precisa parar para entender, bateu a mão, deve ter sido mão. Não é aquela coisa clara. Então é quando o Birner fala do neopênalti, né? Você precisa ampliar com lupa, parar o frame, chamar, aproximar, ver o que foi. Não foram pênaltis assim, claros, escandalosos, coisas que você... No estádio você fica naquela de que você olha e deve ter sido mão. Parece que foi aquilo. Então não foram pênaltis assim, claros para virar e falar, não tem discussão, não tem debate, a regra... Não. Foram coisas que você precisa até entender um pouco mais, imaginar de longe, porque não tem também o replay demora, Comebol, tecnologia, placar, tudo mais. Até que hoje foi mais rápido do que na estreia. Mas não teve assim uma clareza ali de momento não, William. Boa. Antes de continuar a discussão aqui, eu vou liberar o Pedro, porque ele vai ter que fazer coisas agora que vão ficar em Vegas, né? É aquela história. Você faz em Vegas, fica em Vegas. Mas ele não, isso é... Ele não é bem disso. que é Vegas e não Vegas. Isso é bom de contar a história, mas não... Ele não é disso. Isso é bom de contar a história, mas... Ele ganhou de Sylvester Stallone. Pegado? Tava bonito o óculos à tarde. Tava A verdade, William, é que pesado a o gente... Aquele óculos do Stallone cobra? Conta muita história. A gente conta história, faz graça no ar, Nicolete está por aqui, todo mundo que chega, essa dupla aí e tal. Ele directivo. Mas desliga a câmera aqui, cara, já são quase 12 horas aqui na frente do estádio, dentro do estádio. Eu só quero chuveiro ali. Já começa tudo de novo. Mas é o máximo que está acontecendo, mas é o calor também, né? Tá fácil não. Se não hidratar, não para em pé. Tá certo. Beijo no coração, meu querido. Terça-feira contamos com você mais uma vez aqui no Linha de Passe. Beijão para todo mundo. Valeu. Claro.
tamo aqui. Acabou o jogo, a gente tá por aqui. Valeu. Fechadíssimo. 2 minutos e 30 para acabar o programa. É o tempo de falar dos pênaltis. Rapidinho, vamos lá. Vamos ser Passou breve. rapidinho. O passou primeiro rapidinho. não foi pênalti, o segundo é um neopênalti. Coloquem. Então nenhum dos dois foi. Coloquem. Não, né? O pênalti dá para marcar, porque é um movimento completamente natural, o jogador está virando de costas. Resumindo, ou você cria os shorts com bolso e obriga o jogador a ficar com a mão no bolso marcando, que obviamente oferece uma vantagem enorme ao atacante, ou não dá mais para marcar, porque isso daqui é ridículo. Desculpa, não dá, isso não é futebol. América, talvez a argumentação tenha sido qualquer bola na mão na bola é pênalti. Sou obrigado a concordar com o Vitor Birner. Olha que momento, hein? Que é lamentável. 29 de junho de 2024. Veja assim como foi realmente um pênalti. Eu sou seu maior defensor aqui. É que você é fruto do povo brasileiro e aqui as pessoas gostam mais de pênalti que de futebol. Então você gosta muito de pênalti, eu entendo isso. Eu gosto de pênalti, mas não esse. Esse aí, porque o primeiro braço me parece totalmente em posição natural. O segundo eu acho mais aceitável, porque ele tá virando, tá com o braço um pouquinho afastado do corpo. Mas o que ele pode fazer naquela hora? Não, concordo contigo, mas assim, a mão no peito, diante do que a regra define hoje como assumir o risco, tudo bem. ele assume o risco. O chute é tão forte, eu vejo que ele bate, mas leva o braço. Então a impressão, faz isso, né? A impressão é que o braço está Não é aberto. que o braço está aberto, é que faz isso, exatamente. O árbitro fraquíssimo, né? Aliás, o Cubas foi expulso, jogador do Paraguai. Ele foi expulso hoje. Ele já não deveria estar em campo. Não deveria estar em campo. Ele atinge o joelho do Richard Rios no jogo contra a Colômbia. Ele vai com a trava no joelho, abre aqui um corte e ele permanece no campo como se nada tivesse acontecido. Então, as arbitragens, o André falou de Brasil e Colômbia. Permissível. Se quiser estragar o jogo, bota essa galera que está pitando aí. Agora, se entenderem que é um jogo mais difícil e delicado, aí tem que chamar um árbitro de verdade. Aliás, no time colombiano tem alguns jogadores que confundem coragem com valentia, né? Hoje, no time paraguaio. Perdão, o jogo de hoje, eu ouvi ali, você percebe o equívoco? Não precisa, né? Mas, às vezes, é a juventude. Eu acho que o primeiro pênalti foi mal marcado, o segundo pênalti o cara não conseguiu tirar o braço. Eu entendo a marcação. Não dá, exatamente. É a mesma situação. Acho que você bate ali... Você vê, chegamos num ponto no futebol que o cara tenta tirar o braço, depois de ele fazer um movimento natural, ele não consegue e o juiz marca pênalti. Chega, né? Isso é a destruição do que é a essência do jogo.